Boa noite, cheguei! Mais um The Show aqui no nosso site. Roda a vinheta, Thiago, e já a gente volta com o nosso The Show, que está no ar a partir de agora. O primeiro convidado de hoje, tenho o prazer de receber aqui o Dr. Carlos Irã Góes de Souza. Atualmente ele mora em Londres, é um médico amazonense. Eu quero saber toda essa história. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem. Obrigado, Natan. Obrigado pela oportunidade, sobretudo, né? É um prazer imenso estar aqui em Manaus e depois de muitos anos que eu não vim aqui, né? Sou manauara de Quanto nascença. tempo você não vem em Manaus? Eu acredito que uns 30 anos. 30 anos você não vem em Manaus? Porque a última vez que eu vim aqui foi para um atendimento em população ribeirinha. Eu saí de projeto social? Projeto com as irmãs Marcelina, que eu era médico do colégio do Santa Marcelina no Rio. Certo. E elas me trouxeram para cá para atender a população ribeirinha deles daqui. Certo. Você saiu de Manaus em que ano? Eu saí, eu era pequeno, então já tem era bastante. Médico? Ah, não. A minha família saiu daqui e me levou. Eu fui arrastado para o Rio de Janeiro. Saí do Rio Negro para o Rio de Janeiro. Ah, tá. E do Rio de Janeiro para o Rio Sena. Depois foi para a França? Fui para a França nos anos 2000. Então sua formação toda então foi na Europa? A minha formação médica no Brasil. No Brasil? No Brasil. E eu fiz depois mestrado em Paris, já no ano de início de 2002, 2003, por aí. Porque tem que refazer tudo, né? Sua formação no Brasil tem que fazer um upgrade, é diferente, não é não? Tem. Eu fiz o trânsito normal, né? Fiz medicina, especialização, fiz saúde pública, residência e tal. E mestrado em gestão eu fui fazer em Paris, porque eu cliniquei durante 10 anos, deixei de clinicar e fui para a Europa e eu não parei de estudar, porque aí fui estudar gestão. Atualmente você mora então em Londres, né? Moro em Londres, trabalho para uma empresa britânica de acreditação de hospitais, que faz a avaliação de qualidade assistencial, não é? Legal. E essa empresa ela atua em 7 países da Europa e eu sou responsável pelos hospitais de Portugal. Próxima vez que eu for em Londres, eu quero tomar um café com você lá. Ou com então certeza. Chá, né? Que é o chá da rainha final da tarde. Exato. Bom, mas eu prometo que eu não volto mais no verão, que é muito quente. É literalmente quente. Muito. Ou é muito frio ou é muito quente lá, né? Muito abafado, né? Muito abafado. Adaptei. Bom, primeiro a adaptação não é pelo calor, né? Pelo frio. Então a adaptação foi tranquila. Nós passamos um bom tempo na França primeiro, né? E depois a ida para Londres já estávamos adaptados já. Bom, gente, eu já quero começar mostrando aqui 2 obras deles fantásticas, né? Esse foi o primeiro livro que você fez? Esse foi o que eu escrevi na França. Esse você escreveu na França? Escrevi na França, E já tem quanto tempo de lançado? Doutor? Esse foi 2015, foi a segunda versão dele. A primeira foi em 2011, depois essa já é a segunda. Dos Moços de Capela. Você pode resumir um pouquinho pra gente? Esse é um romance histórico, né? Se passa no século XVI de Portugal, em Portugal, e numa época conturbada de perseguições, da implantação da Inquisição pela Igreja, né? A queima dos livros na época da Inquisição, perseguição religiosa, corrupção do papado. Então, essa é uma história dos bastidores da Igreja e daquele momento conturbado na Europa, principalmente. Os bastidores do Vaticano está aqui, eu adoro, quero ler. Eu conheço Roma, já fui 2 vezes e eu adoro, eu acho tudo muito suntuoso. Então você deve ter feito uma pesquisa gigantesca para escrever. Foi, levou um tempo aí. Mas o que é interessante é que eu criei 2 personagens, que são os Moços de Capela, e Moços de Capela é importante que a gente situe, eram os sacristães, eram os meninos que ajudavam nas missas, né? E o nome Farsas, ele denota farsa, mas também peças de teatro, que era um grande teatro, né? O reinado, a monarquia e a própria relação com a igreja era uma grande encenação, né? Então farsa ou de teatro ou farsa de farsa. Farsas e farsas. Legal, doutor. E esse aqui é o novo? Esse é o novo. Fuga para 2 Vozes.
Fala um pouquinho dele. Você já foi escrito em que país? Não, esse eu É escrevi. chique, gente. Cada um é escrito em um país diferente. Esse é na Inglaterra. Esse foi Na Inglaterra? esse é Então, genuinamente um na londrino. França e outro na Inglaterra. Exatamente. Já perto da Rainha Elizabeth. Você sabia que eu tive a oportunidade de vê-la na semana retrasada? Ah, é? Assim, passando, né? Nos Land Rovers, batedores, aquela confusão toda e tal. Ninguém mesmo? chega perto, né? Ninguém chega, ninguém Você já chega. viu ela de perto? Já vi, mas é aquela coisa... Não dá para muita emoção. Não, é verdade. Mas, doutor, vamos falar então sobre A Fuga para Duas Vozes. Vamos sim. Foi escrito então em Londres, né? Fala um pouquinho Foi, sobre ele. mas Fuga para Duas Vozes é assim... Eu não posso dizer que foi escrito em Londres, porque eu escrevo no avião. Eu escrevo, quando eu estou voando, eu estou escrevendo. Já vai escrevendo. É uma mania já. Que legal. Então eu posso dizer que isso é transatlântico. Mas o fato é assim, Fuga para Duas Vozes, quer dizer, os meus títulos eles sempre remetem a uma dupla interpretação. Né? Fuga pode ser entendida como fuga mesmo, como negação e tal, e como um gênero musical, que a fuga, cujo o pai da composição é Bach, é um gênero musical no qual as vozes elas se sobrepõem num movimento de fuga, né? Imitando uma a outra e tal. Então, e as fugas, elas são composições para para 3 ou 4 vozes. Eu compus para 2, porque é uma dupla narrativa. É um marido e uma esposa que estão se separando. É um drama de um casal que vive em Paris. Ele é amazonense, ele manauara. São histórias reais? Não, tá. não. Qualquer semelhança não qualquer semelhança não é coincidência. Ah, entendi, mas doutor. é quase isso. Mas não houve a separação, ao contrário. Estou casado, bem casado. Que legal, doutor, que legal. Mas onde é que apareceu? Bom, ser médico e tal, formado no Brasil, morando na Europa. Então, onde é que apareceu a ideia de começar a escrever? Pois Como é que apareceu essa vontade? Eu me formei em 1985 e eu fiz saúde pública e falei, não vou deixar de clinicar. Certo. E aí eu resolvi fazer pediatria em saúde pública. Só que naquela época de desvario do jovem ainda, né? Eu achava que o bom pediatra era aquele pediatra que era pai. Como eu não achava ninguém para me dar um filho, só filho, eu não queria casar. Já nesse tempo, né? Porque a Xuxa também já tinha essa vibe também, né? Já tinha essa. E aí eu resolvi escrever para criança. Aí escrevi peças infantis. Você não queria casar, mas queria um filho. Queria um filho. Isso se realizou, doutor? Não. Até hoje, não? Não. Não é possível, gente. Vamos fazer uma campanha. Mas eu tive... Você quer morar em Londres? Não, espera, mas eu tenho 2 filhos. Não, eu tenho Ufa, 2 filhos. Já ia fazer uma campanha agora aqui. Não. Isso eu era solteiro, médico novo, e inclusive num pronto-socorro no Rio de Janeiro, uma enfermeira que estava grávida já, de 8, 9 meses, ela já estava para parir lá o neném. Ela chegou para mim e falou assim, doutor, se o senhor me fala 8 meses atrás... Eu faria com o senhor. Eu lhe dava. Então, lhe dava um filho, né? Foi a única candidata. Mas não consegui, como solteiro eu não consegui. Só depois que casou mesmo. Só depois. Que legal. Mas é fantástico ser pai, né? É lógico, isso é Seus filhos moram então em Londres? Moram em Londres, estão lá. Não falam português, não é? Falam. Eles foram para lá adolescentes, foram já... eu tenho filho de 32 anos. Você tem filho de 32 anos? Tem. Não parece não, hein? Tá bem cuidado, hein? O que você usa lá na Europa? Me fale logo. Não vou dizer o produto, né? Doutor, e esse livro aqui, por exemplo, a gente vai poder comprar ele no Brasil, vai ter aqui em Manaus, vai ter... Como é que é? Aqui em Manaus está na livraria Leitura. Livraria Leitura, que foi lançado ontem, né? Nós fizemos uma noite de autógrafo lá. Legal. E ele pode ser adquirido em todas as livrarias virtuais, aí, Amazon.com, Bubok, Bubok.pt. No Apple, né? E-book, em todas as plataformas, né? Então tem... Em e-book você consegue bem. Baixar tudo. E a Bubok tem uma coisa interessante, porque você pode pedir um livro e eles entregam na sua casa o livro, eles imprimem só um. Doutor, você acha que as pessoas não têm lido mais como antes? As pessoas têm lido. Eu acho que o Brasil precisa evoluir um pouquinho mais na questão da leitura, né? O que talvez as pessoas tenham substituído é a mídia, né? Ou seja, o livro físico
você Eu já acho mais legal assim abrir. é muito melhor, arriscar. Tá? Vai riscando. Mas as pessoas substituíram. Você vê o metrô londrino, o metrô de Paris, por exemplo, que era uma coisa comum, você vê jovens, inclusive, lendo. Não é? Primeira vez que eu fui na França, eu vi exatamente essa cena. É. Assim, você olhava assim, todo mundo ali lendo e tal, e adolescentes, adultos e tal. Continuam lendo, mas no iPad, no iPod, no iNano, no que for dessas formas. Mas e hoje, então, quer dizer que você não clinica mais no clínico? Na Europa não, né? Não clinico. Eu trabalho com acreditação de hospital. Eu faço avaliação de qualidade, né? Qualidade e segurança do paciente, né? Esse foi o motivo até que me trouxe a Manaus, que é o segundo simpósio de qualidade e de segurança do paciente. Que já está acontecendo? Já começou hoje, os cursos pré-simpósio começaram hoje. Já fiz o meu hoje de manhã, não é? Na área de segurança do paciente em atenção básica. Certo. E amanhã temos as palestras normais, eu faço uma sobre experiência do paciente de manhã. E o simpósio vai até sábado. Legal, muito bom. Então você Foi já veio trouxe. fazer tudo. Veio matar a saudade das comidas da Amazônia. O que você já comeu? Com certeza. Já aproveitou alguma coisa? Olha, Tambaqui, aracu, pacu? Não, pirarucu. Pirarucu. e Gente, tacacá. Tacacá, você já foi? Tacacá não é muito bem na hora. Mas né? nossa, é artista aqui. Mas, doutor, o senhor chegou há pouco tempo aqui, mas como é que você vê esses comentários? Como é que tá lá fora, as pessoas comentando sobre queimadas, Amazônia e tudo mais? Aí quando você vê, tá falando do meu estado, eu nasci lá. Como é que você vê isso tudo? É até difícil. Ontem nós estávamos lá, eu estava assinando os livros e tal, e eu estava justamente comentando sobre isso. É um momento muito triste, entende? Porque você tinha uma outra visão de ecologia, né? Os tempos estão mudando, as pessoas estão olhando de uma outra maneira, uma interpretação completamente translocada, eu digo. Porque eu fui do Comitê de Defesa da Amazônia nos finais dos anos 70 e 80. Comitê de Defesa da Amazônia. Nunca tinha vindo à Amazônia. Eu era amazonense, nunca tinha ido à Amazônia. O dia que eu cheguei e pisei na Transamazônica e abracei uma samaúma, por exemplo, foi emocionante. Mas eu já vi que havia uma desertificação naquela época, né? E a preocupação era central. Nós não temos que defender e preservar isso aqui. Isso aqui é o pulmão do mundo. Exato. Né? E aí você vê essas queimadas, agora que a gente não pode afirmar que são criminosas, né? Mas é muito difícil. Agora, estamos chamando a atenção do mundo inteiro. E a gente tem que fazer isso, né? O nosso papel é chamar a atenção, É isso mesmo. fazer barulho, bater panela, não destrua a nossa Amazônia, não destrua. Claro que não. E é o que a gente quer, com certeza, preservar isso tudo aqui. Mas, doutor, gostei muito de conversar com você. Legal. Parabéns pelo livro. Juro que vou comprar aqui no e-book, vou ler. Fuga para Duas Vozes, você pode comprar nas livrarias especializadas em Manaus. Muito obrigado, volte mais vezes. E leve um abraço à dona Elizabeth, dona Betinha. Com certeza. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Já eu estou de volta com mais um convidado aqui no nosso The Show no Amazon Sat. Se liga aí. Tradução de Infinity em português bem claro. Infinity significa possibilidades. Todas as possibilidades em sinalização, fachadas, letras caixa, envelopamento de veículos, aplicação de insufilme. E seu projeto ainda pode ser visualizado em 2 ou 3D antes da execução do serviço. Infinity, inovação em sinalização visual e projetos. Governo trabalhando sério para mudar o Amazonas. A primeira edição do programa Muda Manaus beneficiou mais de 23 mil pessoas no bairro do Mutirão, na zona norte da capital. O governo levou ações de educação, saúde, segurança, cidadania, moradia, urbanização e desenvolvimento ambiental. O Amazonas vai captar recursos diretamente com o governo da Alemanha para recompensar o Estado pela conservação da floresta. Os recursos serão aplicados na melhoria da matriz produtiva, conservando a floresta e gerando
gerando renda para a população. O Estado será cogestor do Hospital Francisca Mendes. Um novo momento na gestão do hospital tem como objetivo garantir a continuidade dos serviços e a qualidade no atendimento às pessoas. Nos últimos 10 meses, a Polícia Militar realizou mais de 16 mil abordagens a ônibus, reduzindo em 37% o número de roubos. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Seu filho merece um lugar que estimule suas descobertas a cada dia, que incentive os seus sonhos, mostrando que são possíveis de realizar. Mestres para mostrar o caminho das suas escolhas, que tenha princípios para formar cidadãos com valores, que seja completa, como educação deve ser. Centro de Educação Integral Christy Master. Matrículas abertas. Bom, ainda no segundo bloco, tenho o prazer de receber aqui o Romas Mascarenhas, ele que é roteirista. Vem cá, na verdade eu consegui ler aqui pouca coisa sua, mas você é cartunista, artista plástico, roteirista, o que mais que você faz? Festa. Não. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. Prazer, Natan. Prazer, Natan. É muito legal estar aqui. Que bom, em 15 anos de programa é a primeira vez que eu tô te vendo. Sacanagem isso, né? Pois é, mas já aí... briguei com a minha produção, já nunca é tarde para corrigir a nossa história, né? Exato, e você faz um trabalho incrível, você é conhecido no Brasil todo, trabalha diretamente com um roteirista também, Maurício de Souza, que tem um trabalho no nosso país muito legal, né? Uma alegria. Conta um pouco da tua história para mim. Eu sou apaixonado por quadrinho, né? Desde criança, em Parintins, eu costumo falar que eu tive, assim, a sorte de ter uma banca só de revista em quadrinho na minha cidade. Imagina, Parintins na década de 70. Sim. Só que ela ficava entre a minha casa e a escola. Então eu me apaixonei pelo quadrinho Tio Patinhas, Tex, Capitão América, Hulk e Maurício de Souza, né, que era a nossa referência brasileira. E desde pequeno eu nasci numa cidade que há uma efervescência cultural muito forte, né? O Festival de Parintins. Exatamente, tudo, né? Muito artista, principalmente artista de traço, de pintura, de artes visuais. Só que a minha história, eu queria ir por outro caminho. Eu era apaixonado por desenhos animados da Hanna-Barbera, por histórias em quadrinhos do Tio Patinhas. Eu gostava de pintar Vitória Régia, pintar barcos, pintar boi, mas eu tinha uma paixão especialmente por isso, que eu não sabia o que era, não sabia que era cartoon, não sabia que era arte gráfica, né? Só sabia que era o que eu queria fazer. Mas parecia uma coisa muito desconectada da minha realidade. Então, eu vim para Manaus, né, com esse sonho, me profissionalizei. Não havia mercado para a gente, né? Nosso mercado eram jornais. Então eu aprendi a fazer charge, fazer caricatura, fazer ilustrações, o que tivesse que desenhar. A minha geração é muito disso. É uma geração, né? É uma geração que ela aprendeu a fazer de tudo, né? A gente fazia desenho técnico, a gente fazia desenho para livros de medicina, né? Arquitetura. Porque a gente tinha que aprender de tudo para sobreviver. E eu não queria viver de outra coisa que não desenhar. Mas o sonho mesmo de trabalhar com quadrinhos, né, aconteceu quando eu fui convidado para homenagear o Maurício de Souza, pelos 50 anos dele. Artistas do Brasil todo foram convidados para cada um pegar um personagem do Maurício e redesenhar do seu jeito. A gente está mostrando aí o desenho, pode falar. E aí, com esse convite, eu fui parar em São Paulo, né, e visitei o estúdio, vi que os roteiristas, eles não estavam no estúdio fisicamente, né, eles não davam plantão no estúdio. Aí poderia trabalhar nos exatamente, nos poderia trabalhar onde eu tivesse. Quisesse. E aí eu pesquisei e eles disseram sim, olha, nós temos gente no Rio Grande do Sul, temos gente em Minas Gerais, só não temos no Amazonas. Tá na hora de ter alguém. Na hora de né? ter, Bom, E eu fiz teste, passei, estou há 8 anos. 8 anos trabalhando. 8 anos roteirizando. Caraca, 8 anos contando muita história, né? É muito roteiro. E hoje você tem vários trabalhos independentes também, né? A gente já pode falar desse lançamento aqui, Podemos né? sim. Esse é o lançamento? Exatamente, o lançamento está em primeira mão. Que bom, obrigado. Até que um um lançamento. Só, foi um momento oportuno, né? Você já está vindo aqui. Depois de 15 anos. Que estou na televisão, né? Então, depois de 15 anos, meu primeiro produto autoral, né? Esse é o primeiro, então? Né? Eu tenho uns muito do coração, né? Minhas parcerias com a dona Ana Peixoto, que escreve para crianças, Elson Farias, Celdo Braga. Adoro o Celdo. Né? A gente tem Celdo parcerias. É sócio aqui da gente, ó.
Agora você Aí também... tem o Vina Garcia, né, que escreveu um quadrinho sobre Manaus, e aí eu também estou ilustrando esse. Que legal. Então, explica pra gente o que tem aqui, o que o público amazonense que ama quadrinho pode encontrar nesse trabalho aqui. Olha, é uma história de ação, de aventura, magia, usando a nossa cultura, usando o nosso imaginário, né, folclórico. É uma história que caminha no tempo, começa na era das grandes navegações e caminha para a construção da cidade de Manaus, para Manaus Belle Époque, né, no início do século XX, e termina no tempo atual. Então, Manaus vira um personagem, né? Além dos protagonistas, dos antagonistas, né? Temos Manaus como uma personagem adicional, né? E o texto é do Medina, é isso? Emerson Medina, grande roteirista, premiado, né, em cinema. Começou também em quadrinhos junto comigo, né, no extinto clube, extinto não, desculpa, no antigo, porque ainda está até hoje muito forte, né, atuante, o Clube dos Quadrinheiros de Manaus. Tem, né? Nós que não estamos mais lá, eu e Emerson. Mas a gente começou lá fazendo fanzine, fazendo quadrinho, alguns quadrinhos publicados pela editora Valer. E aí é muito legal ser ele o meu roteirista dessa primeira obra, porque a gente tem uma história junto, desde que era moleque também sonhando em fazer quadrinhos. Do nada já daqui. Mas o que é isso? Tem um linguajar nosso aqui, né? Tem coisa nossa aqui, né? Tem uma pesquisa muito boa do Emerson, né? De cada época que ele retrata na história. Sabe o que dá vontade já de ler aqui? Eu tô aqui, tá conversando, já tô lendo aqui. Mas é impressionante e eu gostei muito das cenas que vocês acabaram fazendo aqui na cidade. Nós temos prédios, né, antigos da época, né? Bem legal. Bem legal. Coisa aqui que lembra aqui a nossa cidade. Exatamente. Tá, como é que era. Então conta a história desde aqui dos índios, né? Exato. E é legal ter feito esse trabalho com pesquisa, por exemplo. Eu estava fazendo os índios todos com aquele cabelo de cuia. Eu vi. Aí o Emerson pesquisa e diz assim, não, mas antes dos jesuítas eles não usavam isso. Então dizer, pô, é muito complicado, nós temos que ser muito precisos na nossa pesquisa, né? Então eles não usavam roupa, né? Essa graphic novel, nós chamamos de graphic novel, é uma espécie de história em quadrinho diferente, ela tem estética de livro. Sim. Né? Ela ganha prêmios, o troféu Jabuti agora abriu para histórias em quadrinhos. E teve né? incentivo? Teve privado, incentivo e a gente é muito grato à Prefeitura de Manaus, certo, através do edital da Manaus Cult, Conexões Culturais. Vou até mandar um abraço aqui pro Bernardo Monteiro de Paula, já estou convidando aqui você, tá bom, Bernardo? Para vir falar aí desses últimos anos de aculturamento que você tem feito nos eventos na nossa cidade e tudo mais, então você já está feito aqui o convite através aqui do meu amigo Romas. Exatamente, é um trabalho bonito que eles têm feito, né? Porque é um investimento. Por exemplo, quem investiria em história em quadrinhos, né? Em Manaus. Em Manaus, exemplo, né? Então eles investem em história em quadrinhos, em publicações, né? Teatro, né? E onde é que as pessoas de Manaus vão poder encontrar esse material? No momento, nós estamos com uma parceria com a Banca do Largo, do Joaquim. Lá no Largo, então vai ter. Lá no Largo. Toma um tacacá e já aproveita. Exatamente. Vê né? Já vê ali o teatro. Já pega o livro e já olha. Ah, ele está falando desse vai ver um evento, né? Lá no Largo, compra. No teatro. E é na Banca do Joaquim. O Joaquim abre às 16 e vai até às 21. Então pronto, tá lá à disposição tá lá. E tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho mais do teu trabalho como Maurício de Souza. Como é que é? Você fica em Manaus, então, e faz o trabalho daqui. O que mais nesses 8 anos te impressionou no que você já fez? Nossa, que legal. Isso aqui é o que eu quero mesmo para mim. Pois é, o Maurício ele é uma pessoa incrível, né? Ele já esteve em Manaus, eu já ciceroneei ele. Certo. Tive a alegria de levá-lo. Levou ele para comer pacu, aracu, sim, tambaqui, tudo? E aqui nós fomos no restaurante e ele foi ovacionado, né? Quando as pessoas começaram a perceber que era ele, assim que a gente saiu, todo mundo levantou e bateu palma de pé para ele, foi emocionante. Lá em São Paulo, eu o conheci no lançamento da revista que eu participei pela primeira vez como convidado. Certo. Eu vi o Ziraldo, né, um outro ídolo meu, autografando numa fila quilométrica, né? Eu disse, a do Maurício deve ter o mesmo tamanho. Só que o Maurício estava numa redoma. Aí eu disse assim, não seria exagero da Panini, né, da editora Panini, botar o Maurício numa redoma. Lê do engano, deu meia hora, começou o evento, as pessoas ficaram parecendo um Beatle, né? As pessoas batiam na parede, assim, uma multidão ao redor dele. Que loucura! Então ele tem essa coisa mítica, né? Ele esteve na infância de cada artista hoje que trabalha com ele, então a gente tem essa relação de ídolo, estamos trabalhando com o nosso ídolo. Ele é uma pessoa
incrível, uma pessoa humana incrível, né? Num trato com a gente, né? Eu recebo um telefonema dele e o coração ainda bate forte, né? Ainda, né? Ainda. 8 anos. E às vezes é Nossa, pra... o chefe tá me ligando. E às vezes é para brigar, né? Pra dizer, olha, Olha! tu tem que melhorar aquela tua página, né? Tem isso, Muito né? texto, tem que colocar mais imagens, essas Ai, coisas. que legal. Porque até hoje ele está à frente de tudo, né? Está à frente de tudo. Ele tem um editor, que é o Sidney Guzman, Uhum. que é gerente comercial, que é uma pessoa que entrou no estúdio para fazer diferença, né? Se eu estou no estúdio hoje é por causa do Sidney Guzman, Certo. e é um parceirão do Maurício. Ele que cuida, por exemplo, se agora nós temos desenhos animados com outro nível, se agora nós temos filme, né, como estamos tendo agora da Turma da Mônica, desenhos feitos para o cinema, graphic novels, que são essas revistas especiais. Comercial, publicitário também. Tudo isso o Sidney Guzman foi quem incrementou. E ele é quem faz a apresentação dessa obra. E eu fiquei muito feliz, porque quando eu mostrei para ele, ele disse assim, Romas, eu sou muito direto. Se eu gostar, eu faço a apresentação. Se eu não gostar, esquece. Então, se ele fez, né? Se ele fez, eu fico muito orgulhoso, porque ele gostou. E ele é hoje dos maiores especialistas em quadrinhos do Brasil. Que massa, tudo bom. Ô, Romas, antes da gente encerrar, eu queria que você falasse se você se sente um cara realizado, saiu de Parintins, veio para Manaus, depois já conhece o mundo e hoje está desenvolvendo seu próprio trabalho, seu próprio filho aqui sendo nascido nesse momento aqui. Você se sente um cara realizado hoje já? Eu me sinto, mas me sinto ainda muito no meio do caminho. Né? Essa graphic, primeiro o trabalho com o Maurício de Souza, que me alavancou, né, para o Brasil, até para fora, porque eu estou também roteirizando os desenhos animados do Neymar Júnior na Nickelodeon, né? Exato. Agora foi lançado na França. A gente já está mostrando as imagens. Tem as imagens aí, né, Benício? Está rolando aí. E já ia te perguntar do Neymar também. Exatamente. E esse trabalho agora, né, começa uma outra fase que eu queria muito, que é material autoral. Quadrinhos meus, com a minha cara, né? Com coisas nossas da região. Coisas nossas, exatamente. E sim, me sinto realizado, mas me sinto ainda com muita coisa para realizar. Porque o cara, nossa, o cara tá fazendo um trabalho de maior ídolo do futebol mundial, etc e tal. Te deixa pávolo de alguma forma? Me deixa, né? O artista tem... O Caetano Veloso fala que o artista tem um ego positivo, né? Logo quem fala, o Caetano Veloso. Porque a gente precisa... O nosso trabalho precisa de visibilidade, né? Então a gente não pode ser tímido nessa hora, né? A gente precisa... por exemplo, eu gesto uma coisa dessas, eu preciso, né, jogá-lo para o mundo, né? Bom. É o retorno do público que completa essa relação. Show de bola. Muito obrigado pela sua presença aqui, Romas. Seja bem-vindo. Volte mais vezes. Eu sei que agora você vai vir mais vezes, entendeu? Porque foram 15 anos de televisão, não é possível que agora... São 15 anos vindo todo ano. Todo ano, tá bom, Bi? Por favor, se ele não vir de novo aqui... Não, que todo ano nada, pelo menos 3 vezes. Cada ano com uma obra. Uma obra nova, né? Então tá, muito bom. Obrigado, seja bem-vindo, a casa é sua, tá bom, querido? Eu que agradeço, obrigado mesmo. Vamos lá, daqui a pouquinho eu tô de volta com mais Natanzinho aqui no The Show, no Amazon Sat. Eu adorei o tratamento, eu adorei o processo de escaneamento e o tempo que você vai economizar vai ser incrível. Vale muito a pena você conferir. Governo trabalhando sério para mudar o Amazonas. A primeira edição do programa Muda Manaus beneficiou mais de 23 mil pessoas no bairro do Mutirão, na zona norte da capital. O governo levou ações de educação, saúde, segurança, cidadania, moradia, urbanização e desenvolvimento ambiental. O Amazonas vai captar recursos diretamente com o governo da Alemanha para recompensar o Estado pela conservação da floresta. Os recursos serão aplicados na melhoria da matriz produtiva, conservando a floresta e gerando renda para a população. O Estado será cogestor do Hospital Francisca Mendes. Um novo momento na gestão do hospital tem como objetivo garantir a continuidade dos serviços e a qualidade no atendimento às pessoas.
Nos últimos 10 meses, a Polícia Militar realizou mais de 16 mil abordagens a ônibus, reduzindo em 37% o número de roubos. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Tradução de Infinity em português bem claro. Infinity significa possibilidades. Todas as possibilidades em sinalização, fachadas, letras caixa, envelopamento de veículos, aplicação de insufilme. E seu projeto ainda pode ser visualizado em 2 ou 3D antes da execução do serviço. Infinity, inovação em sinalização visual e projetos. Muito bem, continuamos o nosso Day Show. Agora, estava faltando uma mulher nesse programa, né? Tenho o prazer de falar com a Helen Kitt. Helen Kitt? Helen Kitt. Tem que falar um chique. Helen Kitt. Tudo bem, Helen? Isso, tudo ótimo. Você é coach. Isso, sou coach de alta performance. Trabalhado diretamente com as mulheres. Explica pra gente como você começou com esse trabalho. Então, primeiro quero te agradecer, tá? Uma honra estar aqui, poder contribuir com o teu programa e falar com essas mulheres maravilhosas. Tem muitas mulheres que me seguem e assistem a gente. Isso. Então, assim, meu trabalho é voltado para mulheres, certo? Eu trabalho com aquilo que as pessoas chamam comumente como empoderamento feminino, tá? Eu não gosto muito de chamar empoderamento feminino porque esse termo ele confunde um pouco a cabeça das mulheres. Elas acreditam que elas vão se tornar aquelas mulheres assim que pisam nos homens e tal, e não é bem por aí. Não é para pisar nos homens, né, mano? Não, a gente tem que focar no bem comum, certo? Todo mundo feliz, todo mundo vivendo bem. Então, meu trabalho, ele está muito embasado no resgate dos sonhos, da autoestima, do foco das mulheres que estão ali um pouco desperdiçando seus dons e talentos natos por estarem vivendo em relacionamentos sabotadores. Por exemplo, tem acontecido muita coisa e às vezes as mulheres ficam vivendo isso em casa e têm medo, né, do que o marido pode fazer ou algo do tipo, né? E como é que você começa a libertar isso na cabeça das mulheres? Então, primeiro elas começam a me seguir, começam a perceber que existe uma luz no fim do túnel, porque eu conto a minha história, eu sou uma ex-codependente, certo? A codependência, ela não acontece num relacionamento específico, ela é um histórico de vida, e eu tenho um histórico de codependência, superei isso tudo, então as mulheres, quando começam a me seguir, elas percebem, se identificam. Que você já teve uma história. Isso, que eu tive uma história, que eu superei. Entende do assunto. Isso. Então elas começam a partir dessa identificação, certo? E por conta dessa identificação elas se sentem à vontade para me procurar e me contar a história. Normalmente essas mulheres têm medo de falar, elas têm vergonha. Você já foi parar em alguma delegacia com alguma mulher que pediu ajuda? Não chega. Não me envolvo nesse ponto, né? Não chega esse ponto não, né? Mas você acaba orientando de alguma forma? Sim, sim. Não são no que fazer? Isso. Não são só as mulheres codependentes que me procuram, tá? Como eu sou coach de alta performance, tem também a questão das mulheres que estão definhando. O que é o definhar? É aquela fase pré-depressão, quando a mulher está assim, a pessoa, o ser humano, está se sentindo desanimado, cansado, aquela falta de vontade de fazer o que precisa fazer, certo? Então, elas me procuram também, eu ajudo no resgate dos sonhos, organizar os objetivos, resgatar esse ânimo e essa vontade. E isso está muito também atrelado, Natan, à autoestima, certo? Por isso que confunde com empoderamento. Exato, que não é. E aí tem essa questão também, eu li um artigo outro dia de uma mulher muito conhecida no Brasil, que ela falava assim, eu sou feminista, eu pago as contas do meu filho, eu faço isso, faço aquilo e tudo mais, eu não preciso fazer foto com cabelo no sovaco por aí. Aí eu fiquei lendo isso, tô lendo isso. Então tem essas inversões, né, de coisas que as pessoas acabam fazendo e tal. Isso confunde muito a cabeça das mulheres. Confunde muito a cabeça de todo mundo, de homens também. Isso. Inclusive, Natan, tem uma coisa muito curiosa no meu trabalho. Quando as mulheres me procuram, os homens ficam preocupados. Por quê? Os maridos, os namorados, eles ficam com medo. Eu já tive caso de coaching que o marido, agora o que a Helen vai inventar, né? Porque eu coloco elas para voltar para a academia, para resgatar a autoestima, o autocuidado, que é a questão de você trabalhar a saúde física, mental e espiritual. Então essas mulheres, elas revivem, elas começam a ter ânimo para viver e isso assusta um pouco os homens, né? Principalmente quando eles estão mal intencionados. Infelizmente, a nossa cultura, ela faz com que os homens caminhem por esse lado. E eu costumo dizer que a mulher fabulosa é o termo que eu uso, tá? Mulheres que se superam tornam-se fabulosas. Esse é o meu slogan. E eu costumo dizer que quando uma mulher se supera e ela se posiciona de forma assertiva diante da sociedade, o que acontece?
os homens também têm a chance de resgatar aquilo que eles estão deixando para trás. A essência de ser o provedor do lar, de ser aquele protetor, porque no fundo, nós mulheres, tá? As feministas talvez não gostem de ouvir o que eu vou falar agora, mas no fundo nós mulheres queremos o quê? Proteção, carinho, Mulher cuidado. feminista não gosta de ouvir isso, né? Elas não gostam muito, né? Mas enfim, eu não sou feminista e não sou contra, eu não tenho nada Entendi. com isso, certo? O meu trabalho é embasado na regra de ouro, que é não faça para o outro aquilo que você não quer que faça para você. Exato. Simples assim. Mas você já ensina também para dividir a conta, essas coisas todas? Sim, faz parte. Faz parte Faz já, né? parte. Para todo mundo ter seus direitos, né? Isso, direitos iguais. Direitos iguais, né? Você é a favor disso, doutora? Sou sim. Ah, então tá, Helen. E você dá aulas também? Tem cursos? Sim. Como é que é? Sim. Você junta uma turma? Como é que faz? Então, eu tenho várias formas de atendimento. Ah. O meu trabalho está muito focado no online, tá, Natan? Tudo online? Eu atendo o Brasil todo, eu tenho coaches até fora do Brasil. Olha, certo? que chique. E eu costumo trabalhar muito com os grupos no aplicativo Telegram, Aham. tá? Tenho curso online no Hotmart, mas tenho também o presencial que chama Imersão em Alta Performance Feminina Mindset da Mulher Fabulosa. Uhum. Eu uso esse termo fabulosa porque isso enche os olhos, Sim, né? Dá um sim. ânimo, então... Inclusive agora, no dia 28 de setembro, eu vou ter uma nova turma. Legal. Tá? Elas passam 12 horas comigo, eu aplico todas as ferramentas do processo individual e elas saem dali... Faz hipnose também, doutor? Não, Tô brincando. não. É puramente coaching e mentalidade. Eu trabalho mentalidade e... 12 horas com você? 12 horas Mas comigo. para comer alguma coisa? Sim, um tá tucumanzinho, incluso. um pão com tucumã? Tá incluso o coffee almoço, break. mais o coffee. Entendi. Natan, eu sei que muitas pessoas ainda não compreendem o meu trabalho, né? O trabalho do coaching, na verdade. Algumas pessoas falam aí umas bobagens sobre o coaching. Vou aproveitar a oportunidade para falar. Algumas pessoas fazem um mau juízo aí do coaching, né? Falam algumas bobagens. E o que eu quero dizer com relação a isso? Que nós precisamos nos unir, os profissionais precisam se unir, certo? Os psicólogos fazem o papel deles, os psiquiatras o papel deles e os coaches o papel deles. Nenhum tem que interferir no trabalho do outro. Já entendi de onde está vindo o ciúme. Tá entendendo? Eu estou deixando muito claro, Certo. porque no meu trabalho, eu trabalho com a prevenção. Eu ajudo as mulheres no resgate, usando as ferramentas de coaching cientificamente comprovadas, certo? Mas eu jamais eu vou atender uma pessoa que está em depressão ou que precisa... Elas me procuram, eu encaminho. Para alguma amiga psicóloga? Isso, algo do tipo. existem psiquiatras que encaminham para mim e eu encaminho para eles. Legal. Psicólogo, é muito legal. Eu não vi isso aqui em Manaus, mas como meu trabalho é online, e tem muito isso no Brasil, certo? Acabou que surgiu um certo desconforto, mas eu penso que nessa época em que a nossa sociedade está precisando tanto, né, dessa ajuda, são muitos adolescentes crescendo com depressão, tá, o aumento do suicídio, o feminicídio, a gente vai entrar agora no mês que vai falar muito sobre isso, certo? Então, se todos os profissionais se unirem, quem tem para agregar, Cada se um na une, sua área pra cada se um na ajudar. sua área para ajudar, Eu entendo, certo? doutor. Muito obrigado. Bom, todos os contatos da doutora tá aí, redes sociais, Instagram, você pode seguir ela, você recebe ali muita direct message, Sim. né? Então fica à vontade para mandar e perguntar. E volte mais vezes aqui. Sempre que tiver uma novidade, vem aqui com o Natanzinho. Natanzinho, tá tendo um negócio aqui, vem aqui comigo. Tá bom. A casa é sua. Tá, deixa eu te dizer o slogan que elas mais Diga. gostam de ouvir. Diga. Tá? Elas me procuram e eu digo assim, tira o foco de relacionamento, foca em ficar rica. Eu acho. Foca em ficar rica. Serve para homem também. Isso, tira o Não serve foco. pro homem? Serve porque quando a pessoa fica muito ali obsessiva, querendo Aham. né, um relacionamento, quer muito alguém, acaba que não dá certo. Então verdade. tira o foco de relacionamento amoroso e foca em Que ficar na hora rica. certa vai acontecer, né? Isso, e se melhorar, ser um ser humano melhor. É isso. Tá dada a dica. Ó, tenho o prazer de falar aqui com a Helen Kitts. Helen Kitty. Tô de sacanagem, eu tô brincando. Helen, porque ela é toda americanizada. Isso. Helen, seja bem-vinda sempre, a casa é sua, tá bom? Obrigada. Intervalo já, eu tô de volta, se liga aí. Governo trabalhando sério para mudar o Amazonas. A primeira edição do programa Muda Manaus beneficiou mais de 23 mil pessoas no bairro do Mutirão, na zona norte da capital. O governo
levou ações de educação, saúde, segurança, cidadania, moradia, urbanização e desenvolvimento ambiental. O Amazonas vai captar recursos diretamente com o governo da Alemanha para recompensar o Estado pela conservação da floresta. Os recursos serão aplicados na melhoria da matriz produtiva, conservando a floresta e gerando renda para a população. O Estado será cogestor do Hospital Francisca Mendes. Um novo momento na gestão do hospital tem como objetivo garantir a continuidade dos serviços e a qualidade no atendimento às pessoas. Nos últimos 10 meses, a Polícia Militar realizou mais de 16 mil abordagens a ônibus, reduzindo em 37% o número de roubos. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Tradução de Infinity em português bem claro. Infinity significa possibilidades. Todas as possibilidades em sinalização, fachadas, letras caixa, envelopamento de veículos, aplicação de insufilme. E seu projeto ainda pode ser visualizado em 2 ou 3D antes da execução do serviço. Infinity, inovação em sinalização visual e projetos. Seu filho merece um lugar que estimule suas descobertas a cada dia, que incentive os seus sonhos, mostrando que são possíveis de realizar. Mestres para mostrar o caminho das suas escolhas, que tenha princípios para formar cidadãos com valores, que seja completa, como educação deve ser. Centro de Educação Integral Christy Master. Matrículas abertas. Bom, e agora eu tenho o prazer de finalizar o nosso último bloco aqui do programa do The Show, nesse mês de estreia, Rodrigo. Seja bem-vindo aqui ao programa, tudo bem? Tudo bem, bom estar aqui com você sempre. Para quebrar o gelo, tá tudo bem com a sua mãe? Tô com saudade dela. Tá ótima, tá? Minha mãe sempre, inclusive eu vendo a sua entrevista aqui, ela é sempre desse jeito, né? Alto astral, uma mulher que sempre tocou a vida por conta própria. Eu adoro sua mãe, faz tempo que eu não vou visitar. Sim, então, sim, vai lá, Rodrigo, por favor. hoje você está no... Qual órgão você está hoje? No Procon Manaus. No Procon Manaus, né? Isso. Municipal, né? Porque tem um municipal estadual ou é um só? Municipal é o Procon Manaus e o Procon Amazonas, que é o então, Dr. Jalil. São dois, né? São dois. Vocês têm uma interação ou ele não fala contigo, que é brabo? Muito pelo contrário, nós somos muito amigos, se inclusive. ajudam, olha aí, tem coisas que dependem do estado, tem coisas que dependem do município? É assim? Na verdade, sobre competência em si, não tem diferença, é tudo Procon. São dois Procons para as pessoas procurarem, eu acho isso bom. Até porque as pessoas procuram muito. Todo mundo já passou por um problema, eu já passei, você com certeza já passou, infelizmente, não é? Sobre os nossos direitos como consumidores. Certo. E a única diferença do Procon Amazonas para o Procon Manaus é a abrangência. Que é o Procon estado Amazonas todo. É o estado todo e Procon Manaus é só Manaus. Mas se a pessoa quiser ir no Procon Amazonas ou no Procon Manaus, os dois fazem basicamente a mesma coisa, a defesa do consumidor. Certo. Rodrigo, agora é o seguinte, qual é a maior reclamação de todas, que bate recorde, assim? Tem dois tipos de ações e atuações nossas. Uma é a fiscalização e outra são as reclamações. Só para simplificar para o seu espectador, internauta, enfim, conseguir entender. A reclamação é quando você, vamos supor, você está aqui com o seu celular, ele deu algum problema. Você comprou 1, 2, 3 semanas, está na garantia, ou legal ou contratual, e ele deu algum problema, você vai lá na empresa que você comprou e você não conseguiu que eles consertassem ou que eles trocassem o produto. Você tentou mais de uma vez, não conseguiu. Você vai no Procon e abre uma reclamação. Isso são casos individuais ou que dizem respeito a algumas poucas pessoas, né, determináveis, digamos assim. A fiscalização, que é outra atuação nossa, é quando a pessoa está no supermercado, por exemplo, e vê um produto vencido, impróprio para consumo, ou uma fila de banco que está aí há 2 horas, 3 horas. Isso é fiscalização. Então, é uma denúncia, digamos assim, essa é a diferença. Reclamação já aconteceu, o problema, a denúncia pode acontecer, está ali no momento acontecendo. Então, sobre as denúncias que pedem a fiscalização, o principal caso é de filas. Filas de banco? De banco, de empresas concessionárias de serviços que você está públicos. falando das filas, tem um limite de tempo, né? No banco, por exemplo, quanto tempo que a gente pode esperar?
depende do dia, 15, 20 ou 25 minutos. Ah, do dia? Do dia do mês. Que é o dia que recebe? Pois dia de pagamento de servidores públicos, estaduais e municipais e federais são os últimos dias do mês e os primeiros dias do outro mês são 25 minutos. Sexta-feira ou véspera máximo. Eles não cumprem, óbvio. Se deu 26 minutos, eu já posso ligar para o PROCON? Pode. De lado da fila? Pode. Já posso ligar de lá, né? Pode. Até por isso que a gente tem um número de WhatsApp, que daqui a pouco a gente vai falar. Legal. 20 minutos, véspera de feriado ou véspera de final de semana, na sexta-feira. E 15 minutos num dia 13, por exemplo, dia 14 do mês. Um dia que não seja esses outros que eu acabei de falar. Então, filas, denúncias de filas, supermercados ligam muito ou mandam muita mensagem. Universidades, faculdades, muitas, bastante. Postos, na verdade, postos de combustíveis, muito. Eu vejo várias pessoas sempre postando em algumas universidades. Nossa, eu estou aqui há 2 horas, estou aqui há 3 horas e tal. Isso. E tem um descontrole muito grande. Aí eu fico pensando, em vez de você estar postando numa rede social, vai lá, já manda uma mensagem direto pro PROCON. Pode ser feito assim? Pode ser feito os dois. Eu acho até. Ou pode marcar o Instagram do PROCON? Pode marcar, a gente responde. Já responde também? A gente sempre responde. Eu dei uma determinação mesmo para nossa equipe. E aquele mito que as pessoas assim, PROCON, eu vou lá, mas vai demorar, eu vou perder. Não. E tudo mais. Na verdade, como é que é? As pessoas procuram muito o PROCON justamente por isso. Porque ele é muito mais rápido do que não existe a justiça. Demora, né? Não, existe uma mínima demora. Na justiça, sim, demora. Infelizmente. Por exemplo, se uma empresa de energia mandou a conta errada. Tá aí. Então, vamos voltar lá para a sua pergunta. Isso. Quais são os casos? Reclamação é quando já aconteceu o problema, um problema individual ou de 5, 10 pessoas, de um grupo de pessoas, um grupo de turistas, por exemplo, pessoas que vão viajar, compraram um pacote turístico e deu um problema. Certo. Mas eles estão juntos numa causa, por exemplo, a gente abre uma reclamação coletiva. E tem as individuais, que são 95% delas. Por exemplo, a sua conta dá todo mês R$500, dá R$400. Não, eu estou dando um exemplo hipotético. Eu sei que sua conta dá por volta de uns R$5.000 por mês. Deus me livre, a cobertura. Porque é muito luxo, muito glamour. É muito glamour. Mas, vamos lá, o exemplo hipotético. Certo. R$500, tá, todo mês. Aí um mês você é surpreendido com uma conta de R$2.500, por exemplo. Uma coisa que claramente não está correta. Você não sabe por quê, mas claramente não está correto. Aí você vai lá e abre a reclamação. Aí pode ir no PROCON reclamar. Pode ir no PROCON. É a velha história do reclama no PROCON, né? Ou vai no PROCON e tudo mais, aquelas brincadeiras que a gente faz. Aí vocês de lá... Aí a gente abre um processo que é, de fato, a reclamação. Nesse caso das reclamações, as campeãs são as concessionárias de serviços públicos, água e energia. Água e energia. Água e energia. Bate o recorde. Energia em primeiro lugar, na verdade. Operadora de telefonia também. Aí no terceiro, quarto, quinto lugar vem as operadoras de telefonia, de rede de dados, móvel ou fixo, né? E operadoras também de internet e TV por assinatura. Elas são ali certamente terceiro, quarto, aí reúne quinto. tudo, aí vocês entram em contato com eles? E aí, vamos lá, como quinto, sexto... Eu sou leigo, mano. Isso é importante mesmo. Aí depois vem os bancos, que estão ali também sempre disputando os primeiros lugares. Bancos, né? Infelizmente, tem muitos processos de bancos. E as lojas de departamentos, as grandes lojas, né? Elas também estão entre as 10 e 15 primeiras. Isso funciona também quando eles começam a ligar, perturbando a gente de 10 horas da manhã, feriado, de noite, madrugada? Exatamente. Ligam também, perturbando? Sim. Já existe, inclusive é importante para você, para todos nós consumidores, já existe um cadastro nacional, que é o cadastro Não Me Perturbe, nãomeperturbe.com.br. Você cadastra quantos números você tiver, por exemplo, você que deve ter uns 5 números diferentes. Não, é só um. Tá aqui. Não, estou brincando. Mas você pode fazer isso? Aí não vão ligar pra gente? Aí você cadastra. Esse Não Me Perturbe, só para lhe explicar bem detalhadamente, para depois as pessoas não se confundirem, o Não Me Perturbe diz respeito às operadoras de telefonia. As operadoras. Eu dou um exemplo aqui, não tem problema. TIM, a Claro, a Oi, a Vivo, porque muitas das ligações são oriundas das operadoras. Você cadastra seu número lá, seu CPF. Se você tiver mais de um número registrado no seu CPF, você cadastra lá e aí essas operadoras já não lhe ligam mais. Pode, infelizmente... Do número convencional. Do outro número de, por exemplo, um serviço de... Ligam muito para oferecer crédito, né? Principalmente para idoso, enfim.
mas isso ainda não tem esse cadastro de bloquear Mas essa das operadoras já tem como bloquear. você bloqueia Nossa, tudo. às vezes liga, porque tu conhece fulano, cadê Isso. o Bertano? Não, mas eu não tenho nada a ver com essa pessoa, mano. Isso, Para, isso. é chato, pode né? bloquear, sim. A gente tá aqui Porque a gravando, gente tá eu tenho que tentando- colocar no modo avião pra eu falar contigo, muito, Rodrigo. Muito. O que É a gente chato. está tentando fazer agora é que a gente consiga bloquear outros números, fora o das operadoras. É um serviço que em São Paulo tem e a gente está tentando Traz fazer pra- aqui. Mano, traz pra cá. Muito bom. Mano, Depende traz de uma pra cá. tecnologia, mas eu sei que é um incômodo para todo mundo receber aqueles números que são de robôs. Aqueles Sim, números. é robô. É robô. Eles ligam para milhares de pessoas e quem atender, aí uma pessoa lá do outro lado começa a falar. Aquilo Deus é um me livre, sistema isso é chato. de computação, né? E agora, Rodrigo, aleatoriamente- como é que você entrou na vida pública? Fala pra mim. Tenho essa curiosidade. Tu foi Na convidado, porque você já faculdade- foi na facu- candidato outras vezes e tal, e É, agora você tá sim, com eu fui candidato uma vez, sou o primeiro suplente. Aham. Tive mais votos que 13 eleitos na Câmara dos Vereadores e hoje tem 18 com menos votos que eu, mas é aquele sistema de legenda, Certo. que é um absurdo, inclusive. Que agora né? não vai mais ter, né? Não, infelizmente vai. Vai Continua. ter? Ainda não tá liberado? Não ia ser um por todos e por um? Tentaram votação e o Não- ideal para mim é que fosse quem tivesse mais votos ganha, né? É. Mais justo, né? E pelo menos eu acredito assim. É o óbvio, o né? lo- Eu nunca entendi isso é até direito. lógico, né? Como é que o cara ganhou 2.000 votos, entrou na vaga de vereador e o que teve 15 mil não entrou, por causa Exatamente. de legenda? É por causa de Não entendi. legenda. Ainda vai continuar esse troço? Vai continuar esse troço, Ai, meu Deus do infelizmente. céu. Então aconteceu comigo, eu fui vítima disso. Foi vítima? Eu tive 4.356 votos. Tem gente lá com 2.000 e poucos votos. Mas é legal que, de uma forma ou de outra, você está fazendo o que você gosta, de ajudar o povo. pra Você mim, está graças a Você está Deus, num sou cargo muito- que está ali muito Inclusive, cobrado eu sou muito grato ao prefeito Arthur pela essa oportunidade. Ele criou o PROCON Manaus. Ele não Que era existia- só o estadual que Era tinha. só o estadual e ficava o estadual por abarcar ali todos os consumidores de Manaus e do interior, ele ficava hiper sobrecarregado. Agora divide, né? Uma parcela do público vai com a gente, outra parcela com o PROCON estadual as pautas ficam mais enxutas. Por exemplo, a ideia é ser rápido mesmo o serviço, né? Antes eles acumulavam tudo e demorava um pouquinho mais, agora divide. Então, um consumidor está conseguindo resolver em um mês e meio seu problema no PROCON. Por quê? Nós só abrimos lá, Natan, uma reclamação quando a gente pega o caso da pessoa, o caso do seu celular que eu citei aqui, por exemplo. Certo. E a gente já sabe ali, porque são pessoas que trabalham com isso, advogados e alguns estagiários, que são próprios daquela área do direito do consumidor, e já sabem que a pessoa tem direito. Então a gente não abre um processo, uma reclamação aleatória, que a pessoa não tenha direito. Senão a gente já informa, nesse caso você não tem direito, nem abre a reclamação. E os postos de gasolina, fala pra gente, será que diminui mais essa gasolina? Voltando rapidamente Ah, à sua e antes de pergunta. finalizar, Pois é. Então foi na faculdade. Sim. Movimento estudantil, centro acadêmico, diretório. Teve essa paixão por eu estudei colaborar, na ajudar. UFAM de Porque o direito. Minos já era rico, a gente não precisava entrar em vida pública, não. É quando você gosta, né? Eu acho que é muito às vezes nasce com você, né? Rodrigo, E eu sempre achei assim, minha família é da iniciativa privada, não tenho ninguém da família de político, enfim, 100% iniciativa privada, minha família, mas eu sempre achei assim, pô, aquela vontade de fazer algo fora do meu, não que quem seja empresário faça só por si, né? Mas é coisa de personalidade mesmo, Entendo. fazer algo, uma questão de uma luta por uma causa. Exato. E tá indo, né? Tá indo, Tá sim, indo, isso é sim. bom. Vamos falar da gasolina, de CPI, de tudo? Por que essa CPI não anda, ou fechou, acabou? Acabou a CPI. Deu em pizza? Porque falam, né? Deu em pizza. Para a população... Diz isso, né? A população não gostou do resultado, a população esperava algo a mais. Né? E assim, o que eu posso dizer é que da minha parte eu vou fazer meu trabalho, continuar como a gente fez. Você há de lembrar, Natan, que antes de 2018, você aí com seus 25 anos... Obrigado. Não é? Você há de lembrar, e eu também com meus 23... Mais novo que eu, tá certo. Que a gente sempre ficou insatisfeito com a questão da gasolina, furioso, revoltado, indignado, mas aí que eu peço que você resgate na sua memória, não tinha ninguém que tratava disso, né? Não. Ninguém que lutasse por isso. Não. Simplesmente a gente ia lá no posto, indignado, olhava a placa, um posto igual ao outro, e ninguém simplesmente fazia nada. Não tinha alguém que
empunhar essa bandeira de luta dessa causa. Foi quando o prefeito me nomeou no PROCON, e aí eu falei, bom, agora, como dizem por aí, né, a bronca é comigo. Então, mas agora, tem que ser contigo mesmo. Agora eu tive, quando eu fui nomeado ano passado, a oportunidade de fazer algo, como ainda não tinham feito. E aí a gente começou a lutar por isso. E você está cri-cri nisso, né? Não, é nossa pauta você tá ali, você prioritária. Tá direto, tanto que, Natan, aí eu vou abrir meu coração aqui. Abra. Quando nós assumimos, a gasolina estava exatamente a R$ 4,99. Quase R$5, né? Quase R$5. Em alguns postos... Mais caro que o dólar, menino. Em alguns postos da cidade passou de R$ 5, R$ 5,10, R$ 5,5. Mas a maioria, R$ 4,99. E aí, bom, a gente estava oficialmente com a gasolina mais cara do país, dados da ANP. Quem não acreditar é só entrar lá no site da ANP, tem um histórico. anp.gov.br, tem lá um link preços, tem todo esse histórico. R$ 4,99 mais cara do Brasil em relação a todas as capitais e a média do país. A gente começou a cobrar, bater, fiscalizar, autuamos várias vezes os postos, entramos com várias ações, denúncias, representações, enfim. E hoje a gente tem, não vou dizer que é a mais linda, mais fofinha, mais bonita, mais bonito o preço do Brasil, mas de fato, é um fato. Hoje está entre a primeira e a segunda, oscilando entre a primeira e a segunda. Agora, com esse preço atual, R$ 3,99, R$ 3,89, R$ 3,95. Vale lembrar que há um mês atrás estava R$ 4,59. E pode ter certeza absoluta, pela boa vontade deles, não baixaria. Baixa porque a gente cobra, a gente utiliza dos instrumentos que a gente tem para que eles, mesmo com a relutância deles e boa vontade de fato não há, a gente consegue aí que o preço seja pelo menos mais justo. Considerando que tem 650 mil carros cadastrados em Manaus, são 650 mil motoristas. Então, se é R$1 de diferença, por exemplo, é 650 milhões de reais, porque são abastecidos 100 milhões de litros por mês aqui na cidade de Manaus, dados oficiais. Mercado muito produtivo, né, amigo? Muito. Sabe quantos litros são vendidos no país, foram vendidos em 2018? Não tenho ideia. Não tem, né? Não. 186 bilhões de litros. Então, você vê no país todo? No país inteiro. E só em Manaus? Manaus são 100 milhões de litros por mês. O povo consome bem aqui, né? O Brasil inteiro não tem para onde correr. A única coisa que você não consegue fugir é do combustível, porque você vai ter que abastecer. Você não tem opção, você pode até beber menos água, ou você pode beber mais água, você pode deixar de comer o arroz, você pode deixar de comer o bife, mas o combustível você... Eu vou de Uber. Encarece tudo, né? O Uber é uma alternativa, mas encarece tudo. Para economizando, né, amigo? Até o preço do arroz, enfim, tudo é influenciado pelo preço dos combustíveis. Porque é o transporte, avião e tudo. Tudo é transportado, né? É verdade. Rodrigo, volta mais vezes aqui, a casa é sua. Eu que te agradeço. A casa é sua mesmo. Quando for fazer aquele tambaqui lá na sua casa, me chama que eu vou lá comer, tá bom? Não, você é um grande amigo meu de muito tempo já. Tamo junto. Tá bem, tá casa nova aqui. Tudo novo. Tudo legal. Gostou? Você brilha sempre. Vamos trazer o Arthur aqui e a primeira dama. Já falei pra ele, mas cobra lá dele, tá presente. Sim, eu vou falar. Falarei. Então, tá bom. Muito obrigado, meu Volte mais vezes, a casa é sua. Obrigado, todas as redes sociais suas estão aqui no vídeo, podem seguir o Rodrigo. Cobrem ele quando vocês veem um post aí coisado, mandam um direct que ele responde na hora. E ele responde mesmo. E o número do PROCON é 98842-3030. Pode ligar a cobrar? Mensagem de WhatsApp. Mensagem de WhatsApp. Todo mundo tem um planozinho aí, né, mano? É R$12. Uma mensagenzinha de WhatsApp. Tá acontecendo isso e vai ajudando, né? E aí a gente envia fiscalização. Nossa fiscalização é 100% com base nas denúncias. Muito bem. Não é nada da minha cabeça, até para ninguém achar que eu estou perseguindo ninguém. Isso é verdade. Bom, gente, muito obrigado. E assim encerramos o nosso Day Show de hoje com todos os nossos convidados que passaram por aqui. Muito obrigado a todos os parceiros, patrocinadores da nova temporada do Day Show aqui. Governo trabalhando sério para mudar o Amazonas. A primeira edição do programa Muda Manaus beneficiou mais de 23 mil pessoas no bairro do Mutirão, na zona norte da capital. O governo
levou ações de educação, saúde, segurança, cidadania, moradia, urbanização e desenvolvimento ambiental. O Amazonas vai captar recursos diretamente com o governo da Alemanha para recompensar o Estado pela conservação da floresta. Os recursos serão aplicados na melhoria da matriz produtiva, conservando a floresta e gerando renda para a população. O Estado será cogestor do Hospital Francisca Mendes. O novo momento na gestão do hospital tem como objetivo garantir a continuidade dos serviços e a qualidade no atendimento às pessoas. Nos últimos 10 meses, a Polícia Militar realizou mais de 16 mil abordagens a ônibus, reduzindo em 37% o número de roubos. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Eu adorei o tratamento, eu adorei o processo de escaneamento e o tempo que você vai economizar vai ser incrível. Vale muito a pena você conferir. Tradução de Infinity em português bem claro. Infinity significa possibilidades. Todas as possibilidades em sinalização, fachadas, letras caixa, envelopamento de veículos, aplicação de insufilme. E seu projeto ainda pode ser visualizado em 2 ou 3D antes da execução do serviço. Infinity, inovação em sinalização visual e projetos. Seu filho merece um lugar que estimule suas descobertas a cada dia, que incentive os seus sonhos, mostrando que são possíveis de realizar. Mestres para mostrar o caminho das suas escolhas, que tenha princípios para formar cidadãos com valores, que seja completa, como educação deve ser. Centro de Educação Integral Christy Master. Matrículas abertas.